bilhões você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça todo o bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Para Mari e para Magda, se quiseram. Tá nas duas. Agora molhou os olhos. Mas bom, é bom, é bom. É muito bom. Então a gente inicia assim nosso encontro. Olha que delícia, né? Com a Lucineide fazendo o nosso preparo. Já estamos gravando a nossa aula, né, Geraldo? Sejam bem-vindos. Ai, tá tudo embaçado. Lu, você faz pra gente, querida, por favor? Claro, faço sim. Obrigada, viu, Edna? Obrigada. Imagina que é isso. Parabéns, meninas. Felicidades. E assim, com muita gratidão, com muita alegria por estarmos juntos neste momento, nós vamos assim nos tranquilizando para que possamos nos concentrar nesse estudo de hoje, que ele venha acrescentar todos os ensinamentos necessários e pertinentes para a nossa vida, para a nossa evolução, pois o conhecimento ele é libertador. E assim, envolvidos nessa luz, nessa alegria, nesse sentimento de gratidão, vamos nos aproximando do nosso Mestre Jesus, esse nosso querido irmão, que tanto nos acompanha, que tanta confiança ele deposita em nós, que nos permite estarmos juntos aqui, neste momento, e que nos permite ter acesso a tantos ensinamentos, a essa troca, a esse aprendizado. E pedimos carinhosamente a esse querido irmão que nos deixou tantos exemplos e tantos ensinamentos, que nos leve até o nosso Pai Criador, esse Deus bondoso, que nos possibilita esta oportunidade bendita
de estarmos aqui reunidas mais uma vez nessa noite. E nós, Pai, só temos a agradecer pela oportunidade e pedimos que, como sempre, nos auxilie para que não nos desanimemos frente aos desafios do nosso dia a dia e, amparados no Teu amor, no Teu carinho, nós louvamos e bendizemos com a prece. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. E livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Obrigada, Lu. Edna, por gentileza, você publica para mim o link, eu não consegui me envolver no parabéns. Você No quer onde? No Face e no Telegram? Telegram e no grupo dos discípulos lá. Não, isso eu já fiz. Só falta Telegram e tá bom. Face, por favor. É que eu me envolvi no parabéns e esqueci. Ai, mas tem alguém que tá chorando até agora. Para de chorar, menina. O dia acabou, como diz os astrólogos, nosso inferno astral acabou. O inferno astral só dura até o dia do aniversário. Agora é coisa boa. Todos bem? Passamos a semana bem? Então vamos lá. Se eu estou certa, nós estamos para terminar o capítulo 4, que são dos sistemas, né? E daí nós vamos começar a segunda parte. Não é isso, meninos? Nós estamos no item 50, é isso? Vamos falar do sistema da alma material, né? Relembrando que o capítulo de sistemas, Kardec apresenta os sistemas que foram justificando o motivo dos fenômenos espíritas da época, né? As pessoas que resolveram pesquisar e estudar a época, por que aconteciam as mesas girantes, as batidas nas madeiras, as respostas aos copos, né? E a gente vem vindo nesse capítulo 4, Kardec apresentava os sistemas que os estudiosos da época alegavam, os motivos e refutavam um por um. Então, nós ainda temos o sistema da alma material e acabou-se, é o último. O último que a gente viu foi o sistema multiespírita ou poliespírita, que é o que trouxe mais ou menos um condensado da doutrina nossa, né? Os principais pontos, né? Que traz a doutrina espírita. São 10 itens, mais ou menos, se eu não me engano. Pronto, Edna, já publicou? Já. Então, Neide, você quer ler o 50 para nós? Ele é grandão, mas vamos lá. Quem, Mari? Foi eu? Eu não ouvi. Leia assim. Ai, desculpa, eu só ouvi o D no final. Leio sim, Mari. 50. Sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma, segundo a qual a alma e o perispírito não seriam distintos, ou melhor, o perispírito seria a própria alma em depuração gradual por meio das transmigrações. Como o álcool se depura nas destilações. Na doutrina espírita, entretanto, o perispírito é considerado como simples envoltório fluídico da alma ou espírito,
constituindo-se o perispírito de uma forma de matéria, embora muito eterizada para o sistema, em causa, a alma seria também de natureza material, mais ou menos essencial, segundo o grau de sua depuração. Este princípio não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois nada modifica em relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, a alma e o perispírito formando um todo, sob denominação de espírito, como o germe e o perisperma formam uma unidade sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em vez de formado por duas partes distintas. Como se vê, isto não leva a nenhuma consequência e não falaríamos a respeito se não houvéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma escola nova no que não é de fato mais que uma simples questão de palavras. Esta opinião, aliás, muito restrita, mesmo que fosse mais generalizada, não representaria uma cisão entre os espíritas, da mesma maneira que as teorias da emissão ou das ondulações da luz não dividem os físicos. Os que desejassem separar-se por uma questão assim pueril provariam dar mais importância ao acessório do que ao principal, e estar impulsionado por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não semeiam jamais o azedume e a cisânia. Eis porque concitamos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra semelhantes sugestões e não ligarem a alguns detalhes maior importância do que merecem, pois o fundo é o que é essencial. Cremos, não obstante, dever dizer em algumas palavras no que se funda a opinião dos que consideram a alma e o perispírito como distintos. Ela se apoia no ensino dos espíritos, que jamais variaram a esse respeito. Aludimos aos espíritos esclarecidos, pois, entre os espíritos em geral, há muitos que não sabem mais e até mesmo conhecem menos do que os homens. Aliás, essa teoria contrária é uma concepção humana. Não fomos nós que inventamos, nem que supusemos a existência do perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação a confirmou. Isso está em Livro dos Espíritos, na questão número 93. Ela se apoia ainda no estudo das sensações dos espíritos. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 257. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, que para outros implicariam a solidificação e a desagregação dos elementos constitutivos da alma e, consequentemente, a sua desorganização. Além disso, seria necessário admitir que essa matéria que pode tornar-se perceptível aos nossos sentidos fosse o próprio princípio inteligente, que não é mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, nada sabemos. Quando se diz que ela é imaterial, devemos entendê-lo em sentido relativo e não absoluto. Exatamente. Porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora,
A alma ou espírito é alguma coisa. O que se quer dizer, portanto, é que a sua essência é de tal maneira superior que não apresenta nenhuma analogia com o que chamamos matéria e que, por isso, ela é para nós imaterial. Isso está no Livro dos Espíritos, questões 23 e 82. E agora tem a questão 51, né? Eu vou ler 51 depois. Né? Então, na realidade, esse sistema dizia que, porque a gente estudou no Livro dos Espíritos, que o perispírito e o princípio inteligente, que é, vamos supor, é o espírito, né? São coisas distintas. Lembra da figura do abacate? Não é isso? A casca do abacate é o nosso corpo físico, a polpa do abacate é o perispírito, né? E o caroço do abacate seria o princípio inteligente, a mente. Seria o espírito, seria aquilo, né? Ou seja, o espírito é constituído de uma matéria que nós não conhecemos. Por isso que nós dizemos que ele é imaterial, né? Muito provavelmente, quase que com certeza, ele é constituído de uma matéria da qual nós ainda não temos conhecimento, não temos um controle dela. Então, por isso que dizemos que é imaterial, tá? Então, ele, para agir no nosso mundo de 3 dimensões, ele precisa de um envoltório, que é o perispírito, tá? Então, a gente fala sempre quando estuda, logo lá no início, né, Edna, que o perispírito é o corpo do espírito, né? É o envoltório do espírito. E através com esse envoltório é que ele se manifesta em todos os mundos por ali. Para este mundo de 3 dimensões, além do perispírito, ele precisa do corpo de carne. Entendeu? Mais um envoltório grosseiro, daí sim da matéria que nós conhecemos, matéria que nos sensibiliza os sentidos. Que nós aqui no mundo de 3 dimensões temos os 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. É isso? Lógico, nos outros mundos, de 4ª e de 5ª dimensão, os sentidos existem mais sentidos. Tá? E daí as percepções são maiores. Então, essa teoria da alma material alegava, ou alega, que nem alega mais agora, de que o perispírito e o espírito eram juntos, unidos, e não coisas distintas. Ele não invalida, o que o Kardec fala, não invalida as teorias do espiritismo, em nada. Mas fica meio complicado acreditar numa coisa assim, entendeu? Fala, Edna, pode... É assim, essa divisão é didática, é para a gente compreender os corpos. Aí ele não fala ainda do duplo etérico, que ele é ainda mais materializado, né, do que o perispírito. Quando você morre, desligou o corpo físico, em seguida desliga o corpo, o duplo etérico, que é a cópia do nosso corpo físico, um pouquinho menos densa, para depois desligar o perispírito. Isso. Na realidade, nós vamos estudar, conforme a gente vai se aprofundando nos estudos, que nós temos 7, são 7, né? São até mais. A doutrina espírita fala em 7 corpos, tá? A gente só conhece o corpo físico, o perispírito e o espírito. O duplo etérico e o André Luiz traz o corpo mental, que ele não se aprofundou, mas ele traz o corpo mental. Seria corpo físico, duplo etérico, perispírito e mental. O mental, entendeu? Então, aí vai, tem mais uns 3 aí por aí. Mas calma. Por enquanto a gente está só nesses 3. Na realidade são 7. A gente fala de corpos porque é a palavra didática para a gente entender. São envoltórios semimateriais que nós precisamos, que essa mente
Essa mente, essa centelha divina, imagina aquela luzinha, que essa centelha divina, que é o Espírito, precisa se apropriar para se manifestar nos diversos mundos, que são as diversas moradas da casa do Pai. Para uns ele precisa de mais, para outros ele precisa de menos, segundo a densidade de cada orbe. Tá? Agora eu vou ler o item 51, que é a resposta que foi dada por um espírito a respeito deste assunto. Se eu não me engano, é Lamennais. O que uns acham perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, ou seja, a perfeição dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Olha que coisa linda! Extensão da vista e das ideias. Fala aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo são, como vedes, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, ou seja, a alma, a mente, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é para vós, ou melhor, não a podeis conceber. Nós não conseguimos entendê-la, tá? O perispírito, para nós outros espíritos errantes, o que são espíritos errantes? Espíritos que não estão encarnados, tá? É o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, ou quer diretamente pela vossa alma, dom de infinitas modalidades de médium e de comunicações. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito. Isso é uma outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Gente, é como se a alma é um pensamento. Olha que coisa, vocês conseguem conceber isso? Se a alma é o pensamento, não tem forma. É uma energia. Então, ele precisa de um fluido material para se fazer concebível, para se fazer entendível por nós. Olha que coisa linda isso. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado, ou seja, a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva ainda não é capaz de compreender, além disso que a gente está vendo aqui. Supondes que, como vós também eu não perquiro, ou seja, eu não pergunto, vós pesquisai o perispírito. Nós outros agora, ou seja, os espíritos lá errantes, pesquisamos a alma. Esperai, pois, já. Cada coisa tem seu tempo, né? É Lamennais. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a mesa da alma.
como poderíamos nós fazê-lo? É, portanto, perder tempo, querer perscrutar o princípio das coisas, que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, nas questões 17 a 39, está nos segredos de Deus. Pretender esquadrinhar, com o auxílio do Espiritismo, o que escapa à alçada da humanidade, é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Aplique o homem e o espírito em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que criaram um livro que lhes traz um nome demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se pelo que concerne ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados, e deixando os espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair ante a razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. Eles, ao justo, só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e para, por essa maneira, animá-lo na prática do bem. Vede aqui adiante, na segunda parte, da ação dos espíritos sobre a matéria, que é o que a gente vai começar a fazer agora, a segunda parte, não é? Ou seja, esse resumo todo é para dizer que as coisas são ditas de acordo com o desenvolvimento da nossa intelectualidade, né? E ele deixou muito claro, vocês não têm cérebro ainda para entender isso, não é? E a gente tem que ter humildade e admitir isso, né? Mas está muito claro. Fala, Edna. É assim, para a gente não confundir espírito com mente, é diferente. Isso. Né? A mente é o que o espírito se utiliza para se mostrar, para falar, para se comunicar. Então, tem gente que acredita que a mente é o espírito, não tem nada a ver. Né? Então, outra coisa que está nesse trecho que a Mari leu, cada orbe que a gente habitar, nós vamos ter um perispírito de acordo com o planeta que a gente estiver. Isso está, por exemplo, no nosso lar, quando o André Luiz vai visitar a mãe dele num outro local onde ela está. O que ele faz? O perispírito dele fica lá onde ele está, porque agora ele é perispírito, ele morreu e se livrou do corpo de carne. Então, lá no plano astral, a gente é perispírito. Para ele entrar em comunicação com a mãe num outro planeta, que era onde ela estava, ele teve que sofrer uma série de modificações no perispírito dele para ele chegar lá. Que é o que acontece conosco. E aí a gente fala, por exemplo, de Jesus. Jesus não tem perispírito. Entendeu? Porque a gente vai evoluindo, e esse corpo... Você vai perdendo a necessidade de ter esse envoltório semimaterial para estarem em diversos orbes. Uhum. Você vai se purificando e se eterizando. O que é eterizar? Etéreo, aéreo, né? Bem sutil. Você vai sutilizando a sua essência a ponto de não precisar mais desses instrumentos, né? Estamos longe disso, hein, negada? Não precisa se preocupar com isso, tá? Chamei todo mundo de negada. Se alguém fosse aqui, meu Deus, eu já estava em cana. Essas expressões que não pode se usar mais. Vocês entenderam, tá? Vamos lá, segunda parte. Vamos abrir aqui, ó. Segunda parte, nós vamos ver das manifestações espíritas. Praticamente agora é a parte que vai tratar delas, né?
Vamos ao capítulo 1, que vai falar da ação dos espíritos sobre a matéria. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos lá. Tá lendo, Lu? Magda, você pode ler para a gente? Capítulo 1, da segunda parte, da ação dos espíritos sobre a matéria, item 52. Item 52. Afastada a opinião materialista, simultaneamente condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se, após a morte, pode a alma se manifestar aos vivos. Assim reduzida à sua expressão mais simples, a questão se acha singularmente destacada. Inicialmente, podia perguntar-se por que seres inteligentes que, de certo modo, vivem em nosso meio, posto que invisíveis por sua mesma natureza, não poderiam atestar sua presença de um modo qualquer. Diz a simples razão que nisto nada existe de impossível, o que já é alguma coisa. Aliás, esta crença tem em seu favor o assentimento de todos os povos, pois que é encontrada por toda parte e em todos os tempos. Ora, uma instituição não seria tão generalizada, nem subsistiria tanto tempo se não repousasse sobre alguma coisa. Ademais, é sancionada pelos livros sagrados e pelos pais da Igreja, e só o cepticismo e o materialismo do nosso século poderia relegá-la ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, as autoridades também estão. Estas são, entretanto, considerações de ordem moral. Uma causa, sobretudo, tem contribuído para fortalecer a dúvida numa época tão positiva quanto a nossa, na qual a gente se quer dar conta de tudo, saber o porquê e como de todas as coisas, a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios por que podem manifestar-se. Adquirido um tal conhecimento, as manifestações nada têm de surpreendente e entram na ordem dos fatos naturais. Lê a 53 para a gente, Edna. A ideia que se tem dos espíritos, de uma maneira geral, torna, à primeira vista, o fenômeno das manifestações incompreensível. As manifestações só podem ocorrer pela ação do espírito sobre a matéria. Os que acreditam que o espírito é a ausência de toda a matéria se perguntam, com alguma dose de razão, como pode o espírito agir materialmente? Ora, aí está o erro. O espírito não é uma abstração, um conceito, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma, porque é assim, é espírito e alma. Foi o Kardec que colocou essas duas situações didaticamente. Quando você está encarnado, você é alma. Quando você desencarna, você é espírito, mas é sempre a mesma coisa. É só para a gente compreender e fazer a divisão na cabeça da gente, tá? Mas é tudo uma coisa só, ou seja, espírito, né? Quando o deixa na morte, não sai despojado, sem nenhum envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, de fato, quando nos aparecem, é a forma que tinham quando encarnados. Se
ele aparecer para alguém, né, desta vida, ele vai aparecer para que você o reconheça, se ele quiser que você o reconheça. É o perispírito. A gente não vê espírito, a gente vê perispírito, ok? Nós os observamos atentamente no mundo, no momento da morte. Ficam em estado de perturbação, tudo é confuso ao redor deles. Veem seu corpo físico perfeito ou mutilado, de acordo com o gênero da morte, mas, ao mesmo tempo, se veem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo é seu e não compreendem como podem estar separados. Continuam a se ver como eram, e essa visão produz em alguns, durante certo tempo, uma extraordinária ilusão, a de acreditar estarem ainda vivos na carne. É preciso a experiência do seu novo estado para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo torna-se para eles uma velha vestimenta, que despiram e que não lamentam. Sentem-se mais leves, como se estivessem livres de um fardo. Não sentem mais as dores físicas e ficam felizes de poder se elevar, transpor o espaço, assim como em vida fizeram muitas vezes em sonho. Entretanto, apesar da ausência do corpo, que seria o corpo material, constatam sua personalidade, têm uma forma, mas uma forma que não os oprime, nem os embaraça, possuem a consciência de seu eu e da sua individualidade. O que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa com ela. Ou seja, tudo que a gente aprendeu. Só fica o corpo aqui. Muito bem. Agora eu vou ler a 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente, em que tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, que é um envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. Ok? A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com o envoltório. Este último, ainda que fluídico, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la a nada, ou seja, é de uma matéria na qual nós não temos conhecimento, até hoje, não só de 1864, quando o livro foi lançado, até hoje. Sabemos que matéria, eles costumam dizer, né, quintessenciada, de quinta essência, tá? De uma essência que nós desconhecemos. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário entre todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Vocês estão entendendo? O espírito, através do perispírito, é que transmite as sensações e comanda até o funcionamento de alguns órgãos. E o corpo manda através do perispírito, as sensações daqui para o espírito. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor,
que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Assim fica mais fácil, né? É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta dos fenômenos fisiológicos e patológicos. Fisiológicos que têm a ver com a parte de formação dos nossos órgãos, patológicos que têm a ver com a constituição de doenças, patologia relativo a doenças. Tomando em consideração apenas o elemento material pondável, ou seja, que tem peso, que se pode tocar, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame dessa questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Notadamente, gente, com referência à saúde física, emocional e mental do ser humano. Tá ali. Porque quando o nosso corpo físico adoece, é porque a mensagem está vindo de lado do perispírito, que já recebeu do espírito. Vocês entenderam? Quando a minha mente, quando o meu cérebro entra em parafuso, e eu entro em surto, por exemplo, é porque está vindo a mensagem do perispírito, né? Já o negócio já está ruim. Lá é o início, não é que aqui é o início e manda a mensagem, é o contrário. Então, o que ele está querendo dizer é que se a medicina soubesse disso e se utilizasse disso, muita coisa seria aliviada. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Realmente, a medicina não usa o perispírito. A sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações, como teremos ocasiões de demonstrar. Quando ele fala aqui, resulta de observações científicas, tá? Por ora, e por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Nunca. Enquanto está caminhando na sua evolução. É claro, conforme ela caminha através de milênios, ela vai purificando esse envoltório, quintessenciando esse corpo, né, até chegar na condição de Jesus, que não precisa mais. É tão sutil que não existe. Tudo bem? A cara de espanto de não entender nada dele. Lembrar também que é o perispírito que faz o nosso corpo, viu? Sim. Segundo as ordens do espírito. É ele que produz o nosso corpo. Sim, o nosso corpo é a fotografia do nosso perispírito. Exatamente. É ele, o espírito vai na ordem e ele faz. O nosso perispírito obedece às ordens do espírito. Então, se eu venho com um corpo material defeituoso, é porque o meu perispírito está assim. Exatamente. E foi ordem dada para que venha assim. Entenderam? Tá? Então, esse corpo nosso de uma cabeça, 2 braços e 2 pernas, é porque o meu perispírito tem essa forma. Porque foi determinado, a Sandra saiu da reunião. É porque foi determinado que para este orbe, esse perispírito ia ser desta maneira e iria habitar corpos materiais com forma humanoide. Pode ser que no orbe o perispírito possa ser outra forma e vai se utilizar de outra forma e outros corpos, por exemplo, de lagartixas.
Vou dar um exemplo bem assim para vocês ficarem bem, bem grosseiramente, que vocês entenderem. Vamos supor que num outro orbe o meu perispírito precise utilizar-se da forma cilíndrica. Então, meu perispírito vai ser cilíndrico e o meu corpo material Exatamente. vai ser cilíndrico. Exatamente. É outra É redonda. situação. E eu vou ser redonda e de qual matéria? Não sei. A matéria que aquele orbe apresentar possível no momento. Entenderam? Então, por isso que a gente, eu falo sempre isso, quem me conhece há muito tempo sabe que eu falo isso sempre. Por isso que o homem encontra vida em planeta nenhum ainda. Porque ele procura humanoides como ele. Exato. E não é. Aí fica desesperado quando vê um ET. Né? Nossa, olha que né? Ai, o homem com o olho grande e verdinho, mas e se no planeta dele é assim, ele é lindo lá. Ó, e assim, né? Se você comete suicídio, por isso que o perispírito, o teu perispírito foi danificado. Então, você dá um tiro na cabeça, você danificou sua cabeça, seu cérebro. Então, quando o seu perispírito está danificado, você não danifica só o seu crânio e o seu cérebro material. Você danifica o seu perispírito nesta região. Então, se às vezes você, por merecimento, você consegue recuperar esse perispírito na espiritualidade para reencarnar, mas sempre com sequelas. Exatamente. Ou então, você às vezes não consegue reparar o perispírito nessa área e vem com ele defeituoso, faltando um pedaço. Daí nós vemos as anomalias, os anencéfalos. Por exemplo, né, o autismo é um resultado de suicídio. Uma série de problemas mentais que as crianças veem, por exemplo, paralisia cerebral, uma série de coisas. São coisas que precisa arrumar. Então, ele tem que voltar. Na realidade, com relação ao autismo, Edna, eu tenho uma outra visão, mas não vou debater com você agora. Por exemplo, o caso da paralisia cerebral, sim. Os anencéfalos, sim. Entendeu? As crianças que nascem sem cérebro, tem muitos que estão vivendo com 14 anos com metade do cérebro só. Então aí, entenderam? Então, às vezes é possível recuperar na espiritualidade, às vezes não é. Então vem daquele jeito que tem um resgate mesmo para fazer, né? Para recuperar o tempo que foi interrompido. A gente até fala nas nossas orações, vão retornar para cumprir o que foi bruscamente interrompido. Sim, exatamente. Edna, leu 55 para nós? Disse que o espírito é uma chama. Espera só um pouquinho, Edna. Vocês não têm dúvida nenhuma, vocês estão com uma cara de que eu não compreendi nada. Estão chocados? Ninguém pergunta nada. Vocês falem agora ou calem-se para sempre. Porque, Geraldo, você tá. Ninguém está perguntando nada na internet, né? Se bem que nós não trios, ninguém está visualizando ainda, né? Online. Vocês podem, inclusive, eu vou dar até uma sugestão, desculpa, Edna, só te interromper. Não, tudo bem. Vocês podem fazer questões, anotar e trazer para a próxima semana. Porque às vezes a questão não vem hora, vem depois. E não se privem de fazer perguntas, achando que vão perguntar bobagem, achando que vão perguntar tolices, pelo amor de Deus. Porque às vezes as questões que vocês vão trazer são questões que vão responder a muita gente, porque as nossas aulas estão sendo gravadas. Outras pessoas podem assistir e esclarecer a muitas pessoas, né? Não adianta ficarem ouvindo a gente ler, a gente comentar e ficarem com essas caras. Vocês precisam ver a carinha de vocês. Ai, Jesus, tipo assim, meu Jesus Cristinho, o que é que eu estou escutando, entenderam? É um assunto que nós não estamos. Geraldo levantou a mão. Fala, Geraldo. Aqui, só para tentar entender um pouquinho.
Aqui, quando ele fala que o. Cadê? Eu perdi. O agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso. Esse fluido nervoso, ele está ligado no nosso sistema nervoso? Não, ele está usando uma comparação material. Volta para trás no parágrafo, ele fala aqui, ó. Esse segundo invólucro da alma, ou espírito, estou lendo de novo, existe durante a vida corpórea. Ele é o intermediário entre todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual ele também transmite a sua vontade ao mundo, tá? Para nos servirmos de uma comparação material, temos que ele é o fio elétrico. Está comparando o perispírito a um fio elétrico condutor, que serve para receber e transmitir o pensamento. Em suma, o perispírito é esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso. Entendeu? Ele está fazendo uma comparação, que ele desempenha um grande papel na economia do corpo, orgânica, e que ainda a gente não leva muito a sério nos fenômenos da fisiologia, que é as formas, a formação do nosso corpo, e nos fenômenos patológicos, fenômenos das doenças. Tá? Porque tudo o que eu sinto aqui fora, eu transmito, mas é muito rápido isso, tá, gente? É muito rápido. Micrômetros de fração de tempo, é muito rápido. Eu ponho a minha mão no fogo e queima, essa sensação de queimadura queima minha mão, um impulso elétrico pelos neurônios vai até meu cérebro material, esse cérebro material manda um impulso elétrico para o meu perispírito, e o meu perispírito manda esse mesmo impulso para o meu espírito. E daí bate e volta. Tira a mão do fogo, seu tonto. Ele vem de lá, mensagem, passa pelo meu espírito, pelo meu perispírito, bate no meu cérebro, que através de um impulso elétrico chega no meu cérebro e fala, tira a mão daí. Aí vem e eu levanto a mão, através dos nervos e dos músculos. Entendeu? É muito rápido. É muito rápido. Ele está explicando aí, fisiologicamente e espiritualmente, como as coisas funcionam. A intersecção, se a gente pode falar assim, entre a fisiologia e a espiritualidade. Tudo que nós fazemos, que o meu corpo determina que faça, olhar para lá, ande, levante, vou pegar a caneta, é porque um determinado comando que vem no meu cérebro, antes de vir ao meu cérebro material, veio do meu perispírito, que recebeu essa informação da mente, do princípio inteligente. Vocês entenderam como é? É louco com K, como dizia Silene. Entenderam? Vocês compreenderam isso? O meu cérebro é elétrico, é uma máquina só. Ele não sente. Quem sente é a minha mente espiritual. Ela sente. Aonde ela está? Está aqui. Está aqui dentro. Entendeu? Eu só consigo ver com os meus sentidos o meu cérebro, a minha caixa craniana, e abrindo ela, o meu cérebro de matéria. Mas existe a ligação com o meu perispírito e com a minha mente imortal. Essa mente é imortal. Quando eu falo assim, nós somos imortais, é porque esse princípio inteligente, é aí que está a minha vontade, é aí que está a minha individualidade. É ele que diz, faça, não faça, chore, ri, aprenda, siga, pare. E é pedido para essa máquina. É o software, tá? O hardware é o meu corpo. O meu cérebro
é uma máquina. Ele não pensa, eu não vou fazer isso agora porque ela vai ficar triste. Não, quem está pensando assim é a minha mente que está mandando esse comando para o meu cérebro. Vocês entenderam? É bem. Respirem fundo. Então, não deixem de perguntar, anotar dúvidas. Se não entenderam, amanhã, durante a tardezinha, ou de manhã cedo, que a cabeça está mais fresca, volta no item que teve dúvida, lê de novo, faz uma marcação com a caneta, assim, com essa caneta, né? Aponta com lápis, marca com lápis para perguntar de novo para a gente. Fala, Geraldo. E então, levando em consideração tudo isso, a continuação do texto, a medicina, que fala a medicina terrena, né? Ela não Sim. considera ainda, se considerasse Não. esses pontos, seria um avanço muito grande. Será que, aí é dúvida cruel mesmo, a medicina oriental, ou talvez a acupuntura, Sim. a auréola, esse negócio da orelha, Auriculoterapia. a semente da Sim, mostarda sim. na orelha, isso tudo já seria um toquezinho, ó. Vocês estão Um no caminho. toquezão, né? As medicinas orientais, elas estão muito antes das ocidentais. Porque elas, muito antes que as ocidentais, elas já se fundiram com a parte espiritual da criatura. Tem mais de 5.000 anos, né? Então, elas levam em conta a acupuntura, a auriculoterapia, haja vista quando você fala reflexologia, né? O shiatsu, né? Eles levam em conta os meridianos de energia que passam pelo corpo humano, eles levam em conta essa energia intrínseca já do ser humano com o cósmico, entendeu? A nossa medicina alopata, que a gente fala, né? A alopatia. Isso, a alopatia é essa medicina nossa que cuida só das coisas materiais. Ele tem aquela visão material. É a química, junto os elementos químicos, faz o remédio e te dá. Normalmente não, né? 100% do tempo ela a gente fala, não é responsiva, tem uma outra palavra. Ela te dá o remédio para aquilo que você está sentindo, né? As medicinas orientais, elas te tratam para você não ficar doente, para você manter-se em equilíbrio, né? Para você manter você no todo em paz. Você não precisar tomar o remédio. A nossa medicina alopática, ela trata a sua dor. Então, você está com dor de cabeça, te dá remédio para dor de cabeça. Está com dor de barriga, te dá remédio para dor de barriga. Está com dor na coluna, te dá remédio para dor da coluna. Ela não te olha no todo para ver o que está acontecendo com você, para tentar te tratar antes de você ficar doente. Né? E ela também não te enxerga enquanto ser espiritual. Ela não te vê ainda como ser espiritual. Mesmo que a gente já saiba que no SUS dá para fazer reiki, dá para fazer cromoterapia, está começando, mas é muito devagarzinho ainda, é bem devagar. Tudo bem? Tudo bem, crianças? A carinha de todos, tudo bem, Edna? Sim, ok? Quer falar mais alguma coisa? Não, só para falar que assim, os orientais acreditam em dezenas de corpos, não são só esses. Dezenas e dezenas. Eles acreditam que você está aqui em outras dimensões, você mesmo aqui em outras. Tem uma série a medicina ayurvédica mesmo, exatamente, né? Que te trata baseada, tem muito a ver com a alimentação, você é o que você come, né? Todas elas levam em consideração muito o que coloca para dentro. A nossa medicina alopata agora que está despertando. Vai chegar, uma hora chega, né? Quer que leia a 55 para encerrar? Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. 55. É a pequenininha.
Tá, lê a 55 e paramos aí. Então, disse que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender do espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, ao qual não se saberia atribuir uma forma determinada. O livro dos Espíritos nos diz que não tem uma forma, né? Mas, em qualquer grau que se encontre, ele está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia espiritual. Assim, para nós, a ideia de forma é inseparável do espírito. E não concebemos um sem o outro, ou seja, dá importância para a forma. Tanto que os artistas criaram a imagem de Deus de acordo conosco, porque nós estamos totalmente ligados à forma. Se não tiver forma, a gente não consegue entender. Né? Onde eu estou? E não concebemos, aliás, o perispírito é, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo é parte integrante do homem. Contudo, o perispírito sozinho não é o espírito, assim como o corpo, por si só, não é o homem, porque o perispírito não pensa, ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, é o agente ou o instrumento da sua ação. Então, é como se fosse um soldadinho que fica esperando ordens do espírito, né? E aí, só para terminar, né, essa questão do cérebro, né? O computador está baseado no cérebro humano. Ele foi criado baseado em tudo que o cérebro humano faz e que muita coisa a gente ainda não sabe. É por isso que ele vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Né? Veja como Deus é maravilhoso. Né? Ele deu para nós um computador. Tem gente que não consegue usar esse computador direito. Certo? Ou então usa o computador errado, né? Exatamente. É como se a Edna falou que o perispírito é um soldadinho, né? Que executa. Quem tem afinidade com palavras tecnológicas, ele seria o arquivo .exe. O arquivo que executa. Sabe? Quando a gente baixa um arquivo novo, e todo ele tem o arquivo autoexecutável. É ele, entendeu? Não adianta eu ter o arquivo em mim se não tem o autoexec, ele não vai executar. Esse é o perigo. Tá? E o legal é que a nossa CPU, né, que é o nosso cérebro, ela tem gigabytes ilimitados, terabytes ilimitados. Não fica cheio, não precisa deletar nada, não dá tilt, nada. Só dá tilt se você fizer besteira, mas se usar ele direitinho, não dá não. Vamos encerrar? Tudo bem, meninos? Até terça-feira, dia 14 de fevereiro. Magna, chega de chorar, tá bom? Chega de chorar, porque você pode estar sozinha fisicamente, mas espiritualmente não está. Sim, com certeza. Beijos, Como querido. eu sei disso. Vamos lá, Lu, encerra para nós. Encerro, sim. Com muita gratidão, vamos finalizar o nosso encontro de hoje, agradecendo a participação de todos, e possamos, assim, nesse momento, poder retribuir tudo aquilo que recebemos. Vamos buscar em nós os melhores sentimentos para que possamos doar e vibremos. Vibremos pela paz universal, vibremos por todas as moradas na casa do Pai, vibremos com muito carinho, com muito amor e muita luz, para que o nosso planeta Terra seja envolvido nesses sentimentos e que eles possam refletir e afetar todos os seres que compõem este planeta tão lindo. Vibremos muita paz,
muito amparo para todas as famílias, para todos os países que se encontram em conflitos, para todos aqueles como a Síria, Turquia, que vivem esta situação tão trágica, afetando milhares de pessoas, que esses que desencarnaram possam ser amparados e acolhidos, e aqueles que aqui ficaram enlutados, que possam superar a dor da perda e que possam receber o acalanto, a fé e a esperança em dias melhores, pois a vida não termina aqui. Vibremos por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, perdidos nas suas fragilidades, por todas as crianças, jovens e idosos desamparados, e por todos aqueles que estão sofrendo a dor física, moral e espiritual, que possam ser amparados, iluminados e receber o bálsamo da fé e da esperança em dias melhores. Vibremos por todos os espíritos em sofrimento, no umbral, nas trevas, e em particular pelos suicidas. Vibremos por todos os lares, que a paz possa reinar entre todos aqueles que convivem entre si, que o amor reine, e vibremos humildemente por nós mesmos, como aprendizes que somos, e que possamos estar juntos na próxima terça-feira. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Beijo. Beijos.